E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus. Então vejamos aí, o primeiro versículo que vimos. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui é evidente, tudo que pedimos em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, tem essas três coisas importantes na oração. Primeiro, pedimos em nome de Jesus. Segundo, nós vamos pedir segundo a vontade de Deus. E em terceiro, crendo que Deus ouve e responde. Então aí será feito. E para que Deus então responde a essa oração? Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Ao orarmos e recebermos, devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, dar testemunho das coisas que Deus fez em nossas vidas. Então Jesus diz, se pedis alguma coisa, em meu nome eu farei. Então veja que é importantíssima essa oração feita em nome de Jesus. E Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então é uma condição, esse se indica a condição. Você ama a Jesus? Então guarde o que Ele ensinou, o que Ele mandou. Então guarde isso, pratique isso, imite a Jesus. Paulo diz para nós, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, ter Cristo como perfeição e nós devemos sempre caminhar rumo a Cristo, imitando a Cristo. Tem muita gente por aí com super-herói, com idolatria a fulano e tal. Mas o cristão, ele olha para Cristo. A perfeição está em Cristo. Então sempre nós devemos olhar para Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é perfeito, Ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Então nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E Jesus diz, olha, quando você fizer isso, quando você amar o que eu ensino, obedecer ao que eu ensino, eu rogarei ao Pai e Ele mandará outro Consolador, ou seja, Ele mandará um igual a mim, que me substituirá na terra. Então Jesus estava na terra, mas Ele iria para o Pai. Assim como Ele morreu na cruz e ressuscitou para o Pai. E a Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Pai. Agora Ele diz, olha, eu rogarei, eu orarei, e Deus enviará o Espírito Santo, o Consolador. Esse Consolador aí, enviarei outro, quer dizer outro semelhante, outro igual a mim, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um Deus só. Então Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Então a palavra aí é Paracleto, né? Outro aí quer dizer que Jesus está enviando um que vai substituí-lo inteiramente e perfeitamente. É o Espírito Santo. Quem recebe? Todos aqueles que estão em Cristo e obedecem à palavra de Cristo, os mandamentos de Cristo, as orientações de Cristo. E quanto tempo o Espírito Santo estará conosco? Então Jesus diz, para sempre.
O Espírito Santo é quem conduz a igreja, que é a noiva de Cristo, conduz a igreja a Cristo, no dia que ele vier buscar a igreja. Então o noivo vem, e nós, como igreja, somos a noiva de Cristo na terra, e ele vem nos buscar. E quem é que vai se encontrar com o noivo? Aqueles que estão em comunhão com o Espírito Santo. E Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Que Espírito é esse? E ele diz, é o Espírito da verdade. Não existe mentira nele. E a palavra Espírito aí está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Não existe falsidade nele, não existe engano nele. Já o outro Espírito que opera no mundo, que é Satanás e seus demônios, esses enganam, esses mentem. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida, e vida em abundância, vida eterna. E Jesus então explica, esse espírito maligno que opera no mundo, qualquer pessoa pode recebê-lo. Agora, o Espírito Santo, não. Ele diz, olha, o mundo não pode recebê-lo. E por que é que as pessoas que estão no mundo em pecado, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não podem receber o Espírito Santo? Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Então eles imitam, né, as coisas de Deus com mentiras, com enganos. Tem gente por aí dizendo que está falando em línguas e tudo. Pessoas que estão aprendendo umas com as outras a falar em línguas, não receberam de Deus. Estão imitando as coisas de Deus. Então, cuidado com o engano, com as falsidades. Esse Espírito é o Espírito de mentira. Agora, o Espírito Santo, não, ele vem de cima, vem de Deus. Ninguém aprende com ninguém a falar em línguas. Você ora a Deus, pede a Deus e vem de Deus. Os discípulos no Pentecoste ali estavam orando, reunidos. E de repente veio do alto, veio dos céus, veio de Deus. Línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas. Não aprenderam com ninguém. Então cuidado com isso. Isso vem de Deus. E nós começamos então a falar em línguas porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala, e fala através de nós. Quando? Quando ele pode dominar todo o nosso ser, inclusive a nossa língua. E Jesus disse, olha, o mundo não pode receber, mas vocês podem. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em vocês. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, ele já está em nós. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, então nós somos revestidos desse Espírito Santo. Então antes nós tínhamos o Espírito Santo em nós, e quando nós somos batizados, o Espírito Santo é que nos tem. Por isso que ele fala o que ele quer e não o que nós queremos. Por isso ele age, né, na pregação, convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, porque ele tem liberdade para fazer isso. Porque agora ele está no domínio, quando nós permitimos a ele que ele domine. Permitimos a ele que ele nos use. Então Jesus diz, olha, quando acontecer isso, vocês estiverem em mim, e quando a minha palavra estiver em vocês, quando a minha palavra for a regra de vida de vocês, regra de fé de vocês, então vocês vão pedir o que quiser e será feito isso, porque você estará pedindo de acordo com a vontade de Deus. E esta então é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a confiança na oração é muito importante. Tem muita gente que ora sem acreditar numa resposta de Deus, sem crer nessa resposta, sem confiar nessa resposta. Mas nós devemos, ao orarmos, confiarmos na resposta. E se nós oramos de acordo com a palavra de Deus, e se nós estamos em Cristo, devemos confiar que a vontade de Deus é essa que nós estamos pedindo e que Ele responderá de acordo com essa vontade. Então nós alcançamos as petições que fazemos porque Deus nos ouve. E por que Deus nos ouve? Porque nós estamos em Cristo
e porque as palavras de Cristo permanecem em nós. Todo crente, toda pessoa gostaria que, ao orar, fosse correspondido, tivesse de Deus a resposta favorável à sua oração. Mas por que não acontece isso? Porque a oração feita não está de acordo com a palavra de Deus.